Tava demorando, né? Mas eu tô aqui para nós falarmos da 9ª edição da newsletter do Ciro Gomes. Nesse vídeo nós vamos abordar novamente 2 temas, mas nós não vamos abordar dessa vez o editorial. Em contrapartida, eu vou voltar de novo a dar uma palhinha sobre as rapidinhas, porque faz um tempinho que a gente não fala delas. Os temas desse vídeo são a fraude contábil das Americanas e o assédio da Boeing e Embraer. E boa parte desse vídeo ele será sobre as lojas americanas. E o Ciro ele fez ali uma divisão em 3 partes, mas eu vou abordar em apenas 2 partes para explanar quase todo o conteúdo. Então já fica aqui o aviso que o vídeo vai ser longo sim, e fiquem à vontade para fazer eventuais comentários sobre equívocos que eu cometi, ou se vocês acham que eu dei aquela derrapada nos conceitos de contabilidade, tá certo? Então vamos falar do caso de Americanas. Para vocês entenderem num resumão o resultado dessa imensa fraude, atualmente nós temos quase 10 mil credores lesados que podem inclusive ir à falência. Nós temos um total de 150 mil acionistas minoritários que viram o seu patrimônio virar pó. E ainda temos 41 mil trabalhadores tensos na iminência de perder os seus empregos. A propósito, em 8 meses, segundo o jornalista Lauro Jardim, quase 10 mil trabalhadores já perderam seus empregos devido a essa irresponsabilidade dos operadores desse grande escândalo do capitalismo brasileiro, que muitos teimam ainda em não chamar pelo nome correto, que na verdade seria corrupção privada. E o que a nossa imprensa estava nos contando inicialmente? Bem, em consonância com o destaque feito pelo Cirão sobre a imprensa, inicialmente a imprensa ela divulgou a informação vinda das lojas americanas de um fato relevante de que a área contábil das Americanas identificou nos seus lançamentos uma coisa muito esquisita que eles chamaram de inconsistências contábeis. Após essa divulgação e toda a confusão que foi gerada depois do anúncio, o presidente Sérgio Rial, empossado em menos de 10 dias, e o diretor financeiro André Couvret renunciaram aos cargos. Enquanto isso, com relação a tais inconsistências contábeis, o rombo identificado inicialmente pela área contábil era de 20 bilhões de reais. Entretanto, quando as Americanas ela formalizou o seu pedido de recuperação judicial, as lojas americanas informou um rombo de 43 bilhões de reais. Como é que nós vamos explicar a multiplicação desse rombo? Como é que nós chegamos nesses valores? E o que de fato aconteceu? E para prestigiar aqui o nosso Cirão, primeiro eu vou recorrer a uma explicação dele e depois eu vou tentar complementá-lo para tentar explicar aqui para ver se vocês me entendem. Então vamos lá. Ciro disse que há mais de 10 anos as Americanas compram fiado dos seus fornecedores com prazo de 180 dias para pagar e davam a eles acesso a uma linha de crédito que eles negociavam com os bancos, chamada de risco sacado. Agora eu preciso fazer uma parte para tentar te explicar o que é essa tal de operação de risco sacado. De forma bem genérica, ela é uma operação triangular entre o comprador, o fornecedor e a entidade financeira. E ela obedece a uma lógica muito parecida com a de um empréstimo. Vai lá, no qual o fornecedor ele emite uma fatura com prazo e o valor a pagar, né? E esse valor ele é antecipado pelo banco e cabe ao comprador pagar esse empréstimo com os devidos juros aos bancos. Então, o que aconteceu foi que as Americanas contratavam um empréstimo
com os bancos para adquirir um produto com um prazo de 180 dias, segundo Ciro Gomes, para pagar os bancos. E os bancos, por sua vez, pagavam os fornecedores. E, por fim, cabia às lojas americanas pagar aos bancos pela operação de risco sacado. Entretanto, as americanas não só não pagou os bancos, como registrou a dívida com os bancos, em vez de registrar essa dívida como um passivo, conforme o básico dos manuais de contabilidade, registraram essa dívida como um ativo. Sim, um ativo, um bem, um patrimônio, uma receita para engordar os lucros artificiais da companhia. E para fechar o nosso quebra-cabeça, e o que eu vou dizer tem relação com o risco sacado, como que as americanas passou de um rombo de 20 bilhões para 43 bilhões de reais? O que aconteceu foi que quando as americanas divulgou o rombo, eles não contabilizaram os juros devidos aos bancos. Então, quando eles fizeram essa conta, incluindo os juros dos bancos, nós vimos essa dívida subir para os atuais 43 bilhões de reais. Tá vendo como é fácil entender? Bom, até aqui nós temos uma crise multifatorial, com uma série de atores envolvidos, uma grande crise, com um grande escândalo financeiro. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e qual foi o envolvimento, o comportamento da CVM, dos bancos, das auditorias, dos bilionários do grupo 3G Capital e dos ex-diretores, e por que não outros atores que possam eventualmente ter se envolvido nesse escândalo financeiro? Com relação à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, Ciro destacou que o presidente da CVM, a todo momento, ele se esquivou e tentou evocar a garantia da presunção da inocência. Porém, eu destaco que há pelo menos 16 processos administrativos na CVM desse caso de Americanas, que podem ou não ser convertidos em acusações, e os casos eles tratam de condutas do trio de acionistas de referência, né? O Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, e também as auditorias independentes, a PwC e a KPMG, que são as responsáveis por averiguar os balanços da empresa. Até o momento, a CVM tem pelo menos 2 acusações instauradas. Uma delas contra a diretora financeira de relações com investidores, Camille Loyo Faria, e a outra contra o ex-presidente das Americanas, Sérgio Rial, que foi quem informou o rombo, acreditem se quiser. E os bancos? Os bancos foram os primeiros a reagir, embora estivessem tragicamente envolvidos na fraude que eles denunciam. O primeiro a entrar na briga foi o BTG Pactual, que tentou 2 vezes reaver seus 1,2 milhão de reais durante o período do pedido de tutela de urgência cautelar. O BTG, por um momento, até teve uma vitória parcial, mas as Americanas conseguiu reverter o resultado da liminar com um pedido no STJ, e as Americanas, ela não só venceu, como passou a acusar o BTG Pactual de ser conivente e culpou o banco pelas inconsistências contábeis. Sobre as auditorias, como corretamente apontou Ciro Gomes, tudo indica que elas já estavam envolvidas na fraude. Entretanto, quando elas são questionadas, elas dizem que não podem se manifestar por motivos de cláusula de sigilo ou regras da profissão. Agora eu deixo para comentar aqui algumas curiosidades sobre essas auditorias que não são nem um pouco sigilosas. A KPMG, por exemplo, que fez auditoria para as Americanas, era a mesma
que fazia as auditorias do Silicon Valley Bank, do Signature Bank e do First Republic Bank, os 3 bancos regionais americanos que quebraram no início desse ano. Vocês lembram desses bancos? E a PwC, ela era responsável pela auditoria da IRB Brasil, que eu acho que vocês não conhecem, mas assim como o caso das lojas americanas, eles tiveram que reapresentar os seus números depois que eles descobriram umas fraudes contábeis. E os bilionários? E os acionistas de referência, hein? Esses continuam se esquivando, mesmo que os bancos, os acionistas e os credores insistam que eles assumam a responsabilidade por este ocorrido. Entretanto, após tanta pressão, eles até ensaiaram, discutiam um aporte financeiro para poder salvar a empresa, mas o que evidentemente eles fizeram foi acusar a ex-diretoria pela fraude contábil das americanas. E por falar na ex-diretoria, como destacou o Cirão e a CPI, eles estão envolvidos gravemente nesse escândalo, que, pasmem, esses mesmos ex-diretores venderam 244 bilhões em ações da varejista antes da fraude. E as americanas, ela também acusa o Miguel Gutierrez, ex-presidente das Americanas, indicado pelo Beto Sicupira, um dos acionistas de referência, pela fraude contábil e de ele estar sendo acobertado por um banco, o Bradesco, que é de onde veio o seu substituto, o Sérgio Rial. Olha como as coisas fazem um link. Por fim, Ciro fez mais algumas revelações sobre o caso de Americanas que vale a pena destacar. Primeiro, no mês de novembro de 2021, os bilionários promoveram a fusão das lojas Americanas e Americanas S.A. Em contrapartida, os mesmos bilionários, estranhamente, reduziram a sua participação acionária quando a empresa parecia estar se fortalecendo. Segundo, essa redução da participação acionária que comentamos anteriormente, ela se reduziu na ordem de 60,8% das ações ordinárias para menos de 40%. Terceiro, nessa mesma época, os bilionários saíram do conselho de administração da nova e lucrativa empresa e criaram um novo status para si, o de acionistas de referência. E por que os bilionários fizeram isso? Porque nesse novo status não há sobre eles as responsabilidades civil e penal, como é o caso para os membros formais do conselho de administração da empresa. Para finalizar, eu vou fazer aqui algumas rapidinhas do caso de Americanas para a gente incrementar ainda mais esse conteúdo. Durante a recuperação judicial, apurando os números, se descobriu que os números da fraude contábil eram muito maiores do que aqueles divulgados até então. Atualmente, a dívida das Americanas já supera a cifra de 50 bilhões de reais. O Bradesco, que é acusado de participar da fraude em conluio com Gutierrez, até tentou partir para cima da empresa, mas teve de recuar quando viu que o nome dele também estava envolvido nesse grande escândalo financeiro. Entretanto, mais recentemente, o banco voltou a usar a justiça para impugnar créditos na recuperação judicial para passar na frente de outros credores, o que, claro, desagradou outros credores, entre eles os bancos. E eu cito aqui o Banco Itaú e Santander, que entraram com uma ação contra a ação do Bradesco para impedir essa grande manobra do banco de passar na frente dos outros.
Lembra das auditorias? Lembra do caso 123 milhas? O que esses casos têm em comum? Pois bem, a KPMG, que fez durante um bom tempo a auditoria das Americanas, ela fazia o mesmo serviço à Max Milhas, que também pediu recuperação judicial recentemente, e essa empresa, ela faz parte do grupo 123 milhas. Nada é, né, uma coincidência, convenhamos. Agora, vamos para o nosso segundo tema. Se no governo Bolsonaro a Boeing tentou comprar a Embraer para eliminar a concorrência, mas não conseguiu fechar o acordo, o que Ciro na época fez uma grande gritaria em torno desse negócio, agora ele alerta para uma nova estratégia da empresa norte-americana. Dessa vez, a gigante do setor de aviação, ela está tirando engenheiros e técnicos da Embraer, oferecendo salários acima do valor de mercado para trabalhar na Boeing Brasil. E o Cirão, ele destaca que o caso ele pode ter eloquentes componentes de espionagem industrial com o apoio do governo americano, já que as contratações elas miram engenheiros sêniores, que são aqueles engenheiros que conhecem todos os domínios tecnológicos da empresa. Aproveitando a pertinência do tema, Ciro ele não perde aquela oportunidade de dar aquela alfinetada no Lula com relação a esse tema. E vale lembrar que o novo PAC ele contempla a defesa, o que na minha opinião torna incompreensível esse silêncio do presidente Lula com relação a esse tema. Então vamos para as rapidinhas e eu tenho pelo menos 2 destaques. O meu primeiro destaque fica por conta da geopolítica, no qual o Ciro destaca os conflitos ocorridos na região do Sahel com os golpes ou revoluções, como vocês quiserem chamar, contra o neocolonialismo francês na região. Ele destacou principalmente, na ocasião, o Níger, porque a nova liderança do país decretou a moratória sobre as exportações do urânio e pediu a retirada das tropas francesas do país. E por fim, Ciro destacou um movimento de aproximação de alguns países membros do BRICS, como a Rússia e a China, e um silêncio total do Brasil com relação à política externa em relação à África. E o meu segundo destaque fica por conta de um projeto que a Câmara dos Deputados aprovou e que eu tinha algumas dúvidas se tratava da lei anti-ganância que o Ciro Gomes apresentou na última eleição. O que o Ciro mais tarde acabou confirmando, mas ele diz que há uma pequena diferença, que é uma tal de uma autorregulamentação dos bancos que viria através de propostas anuais do Conselho Monetário Nacional, aquele mesmo, e sim, aquele da autonomia do Banco Central, que se esse conselho ele não se manifestasse em até 90 dias, passaria a valer o novo limite legal dos juros do crédito rotativo. Antes de eu me despedir, eu gostaria novamente de me desculpar com vocês pelo atraso na entrega dos vídeos da newsletter, devido a alguns compromissos anteriores e outros que eu assumi e alguns contratempos dessa semana. Mas as coisas elas devem mudar e eu vou anunciar isso numa live, então fica no aguardo para algumas novidades que eu vou trazer com relação a esse quadro da newsletter do Ciro Gomes. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Era isso e até mais!